Ok, estamos de volta então com o Papo Aberto. Você confere na internet e confere também nas manhãs de sábado na Rádio Princesa. Nós estamos conversando com o professor Luiz Otávio Palhari, que é o diretor da Faculdade de Pindamonhangaba. Professor, na prática, eu queria citar o seguinte: a pessoa vai lá, o professor Luiz Otávio falando conosco, acessa a internet e fala assim: isso é para ele, não é para mim. A gente percebe que as pessoas falam assim, viu? A gente fazendo jornal na rádio, mas você conseguiu, eu não vou conseguir. Então eu vou sair até um pouquinho da área pedagógica. A gente sabe que o senhor também é pastor e procura aliar aí o trabalho de ensino da didática e com a parte religiosa também. Que conselho você dá para essa pessoa que não acredita que ela pode chegar, professor? Olha, essa pessoa tem que ter um princípio que é fundamental. Ela tem que ter fé, ela tem que acreditar. A palavra de Deus, inclusive, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que considerar Deus como Pai nosso, como nosso Criador, mas como Pai. E se nós não acreditamos no nosso Pai, nós não vamos a nada. Então nós temos que acreditar no nosso Pai e nos esforçar. Aí sim, pode não acontecer, não é para mim, se eu não acreditar e não me esforçar. Só acreditar também não adianta. Não resolve. O homem tem que fazer a sua parte, Deus faz a parte dele. Deus não vai interferir em momentos em que o homem pode fazer. A Bíblia é bem clara, em várias passagens dela, um dos grandes líderes de um povo, ele enfrentou Golias, que era muito maior que ele era um grande lutador, experiente naquilo que fazia, na maldade, e ele enfrentou e ele derrubou Golias. Ele atirou uma pedra e esta pedra derrubou Golias. Então, Deus estava com ele? Deus estava com ele. Deus o fortaleceu acima dos problemas dele? Deus o fortaleceu. Mas ele fez a ação. Ele acreditou que o Senhor estava com ele e ele fez a ação. Ele foi para cima do Golias. Então, o Golias na tua vida pode ser a dificuldade, o teu problema, às vezes no teu problema familiar, o teu problema da empresa, e você tem que enfrentá-lo de frente, crendo que Deus, sim, se você está fazendo bem, buscando as coisas certas, Deus irá abençoá-lo. Eu lembro, professor, deixar um exemplo bem prático disso, no final dos anos 90, trabalhava ainda em uma outra emissora e saiu no jornal, o jornal tinha a Folha Regional, dentistas e empresários de Pinda vão abrir uma faculdade. Então a gente leu a matéria, mas muitas pessoas falaram, mas será que vem? De onde ele tirou a ideia dessa faculdade? E hoje, passados aí 10 anos, a faculdade está aí, com o curso de pós-graduação, com o Campus 2, quer dizer, na verdade você teve que acreditar nisso, senão não saía a faculdade. Perfeito. Hoje nós, inclusive, tivemos a oportunidade de falar aqui sobre sonhos. Deus dá sonhos. Só que Deus dá sonhos e você pode colocar em práticas ou não. E nós acreditamos naquilo que Deus deu. Nos esforçamos e Deus abençoou. Hoje é uma realidade. Do sonho à realidade existe algo, um tempo a percorrer. Isso envolve projetos, colocar no papel projetos, existem esforços, conversas com as pessoas certas, tentativas, acertos, mas sem desistir, perseverando, tendo persistência. Qual que é o resultado? Essa realidade. Graças a Deus nós vemos aqui hoje a Faculdade de Pindamonhangaba, uma realidade que nós falamos, um presente que Deus deu através dos nossos esforços para esta cidade, para esta região, quiçá para o Brasil. Professor, a gente acompanhou bastante, nas 2, 3 semanas atrás, vários filmes, assisti Sansão e Dalila, um festival de filmes aí focados na Semana Santa. E a gente sentiu o seguinte, você pode discordar, o povo não tinha mais fé naquela época? Ou o senhor acha que o povo tem fé ainda hoje? Parece que as pessoas eram mais determinadas. Eu posso falar com experiências bíblicas, esses filmes, principalmente que você viu, são exemplos de homens de fé. Existia um povo de fé e povo sem fé, mas sempre existiu o povo de fé. Esses fazem a diferença, esses fazem a história. Então, se você não tiver fé, você não move. Um dos motores que faz o movimento do homem e automaticamente vai fazer o movimento das instituições é a fé. Então, apesar que hoje em dia as pessoas estão perdendo isso, mas nada como momentos de dificuldades para as pessoas retomarem esse amor a Deus, esta fé e esses princípios que vão fazer a diferença no amanhã. Tá certo. Como nós estamos falando, passando um pouquinho de religião e falando também sobre educação, a semana passada, na última entrevista, eu conversava com a dona Ludmila, ela tem 74 anos de idade e nada, 3 vezes por semana. Ela falou, você pensa que eu não fico resfriada? Você pensa que eu não tenho problema? Você pensa que eu não tenho conta para pagar? Então quando a pessoa vem falando, fala, é fácil, para ele é fácil. A gente sabe que você também tem os seus obstáculos, como qualquer um, não é isso?
Com certeza. As pessoas muitas vezes vê as aparências, vê o reflexo final, o resultado, mas não vê o que as pessoas passam. Todos nós enfrentamos problemas, dificuldades a cada dia, né? Obstáculos, pessoas que querem desestruturar as instituições, pessoas que querem muitas vezes atrapalhar o crescimento da instituição. Algumas até por maldade, outras até porque não entendem o projeto, e o projeto nem é nosso, o projeto é de Deus, nós temos falado isso, mas perseveramos. A diferença está em acreditar e perseverar. Se você tem fé, acredita naquilo que você está fazendo, persevere. E os sinais vão mostrar que você está no caminho certo. Aí, alguns só vão entender isso depois, né? Então, João, como mensagem, assim como essa senhora, exemplo de natação, tem se esforçado, tem superado todas as suas dificuldades, né? Nós temos feito isso e que as pessoas façam isso. Tem que enfrentar os problemas de frente para procurar solucionar e realmente atingir as metas e os objetivos. Professor, para fechar, de repente as pessoas não têm a oportunidade de ter uma conversa que nós estamos tendo, quase 2.000 alunos, 10 cursos, pós-graduação, parcerias internacionais, uma TV, e nós vimos aí há 10 dias o senhor inaugurando uma capela da faculdade. Aí a pessoa pergunta por que o professor, né, com tanto trabalho na área pedagógica, foi implantar uma capela na faculdade. Qual o objetivo? O senhor está tendo resultados com essa capela? A capela é fundamental para uma instituição cristã. E não só para uma instituição cristã, mas uma instituição que lida com o ensino. A nossa missão é fazer com que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é transferirmos o amor que muitas vezes não merecemos, às vezes erramos, falhamos, mas temos que transferir o amor ao próximo, aquilo que Deus falou através do seu Filho, Jesus Cristo. E conhecimento técnico-científico de qualidade, o qual nós temos investido em todas as nossas instituições, escolas e faculdades, mas o conhecimento da palavra de Deus, do manual do ser humano, aquele que tem os princípios, os fundamentos e as leis que vão fazer a diferença na pessoa. Por isso o investimento em capela. A capela nada mais é do que um lugar de ensino das leis e palavra de Deus para que o homem erre menos, acerte mais e no final de tudo isso, que é um tempo, existe um tempo para cada pessoa sobre a face da terra, e que no final essas pessoas entendam que se elas agirem dentro daquelas orientações, elas um dia estarão de volta com o seu Criador, aquele que deu a vida.